Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês como foram as minhas leituras do mês de julho. Foi um pouco assim, decepcionante? Foi, porque eu não li tudo que eu queria. Inclusive, 2 projetos ficaram de fora, que eu não consegui ler, não deu tempo. Mas eu consegui finalizar um livro que eu tava lendo há bastante tempo, então eu fiquei feliz com isso. E eu vou começar por ordem de leitura, pelo menos eu acho que essa é a ordem de leitura. O primeiro livro, na verdade, eu tinha começado a ler ele em junho, que foi assim, no último dia de junho. E eu finalizei ele, então, na primeira semana do mês de julho. E é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi o nosso clássico do mês de junho. E eu não fiz nenhum post, assim, falando especificamente sobre ele ainda, resenhando e tudo mais, porque eu ainda preciso organizar as minhas ideias. Mas aqui, basicamente, a gente vai ter um jovem aí que se afasta um pouco da cidade e vai morar numa casinha ali no campo, ele conhece outras pessoas, respira áreas diferentes e ele se apaixona perdidamente por uma moça que tá comprometida com outro cara. E aí, ele faz amizade com esse cara pra quem a mocinha tá prometida. Eles viram melhores amigos ali, basicamente. Não sei se é porque ele queria se aproximar da moça ou se ele realmente gostou do cara. Mas ele fica, assim, se torturando mentalmente porque ele não pode ter essa mocinha pra ele. E aí ele vai falando sobre várias coisas. Muito sentimental mesmo. E assim, é uma leitura um pouco pesada porque ele reflete várias vezes sobre a morte, sobre a sua própria morte, tirar sua própria vida várias vezes. E esse livro, na época que ele saiu, ele foi responsável por muitos suicídios. Isso tá aqui atrás na sinopse. Então isso me deixou muito curiosa pra ler essa história, porque eu queria saber assim sobre o que o autor falava nesse livro pra desencadear tantas coisas, tantos pensamentos ruins nas pessoas. E realmente, teve uma parte ali no final que o personagem tá refletindo sobre a vida dele e meu olho foi começando a arder, assim. Esse livro quase foi o responsável por ser o primeiro livro que ia me fazer chorar, mas eu não chorei. É um livro muito bom, eu dei 5 estrelas, mas não é uma leitura muito leve, muito fácil, não. Depois eu li uma HQ, Silvestre, o título tá aqui atrás, da Darkside, e eu falei sobre ela no vlog também, e eu não entendi muita coisa daqui, porque a gente basicamente tem um homem que também mora no meio da floresta, e ele vive lá há muito tempo aparentemente, porque só que a esposa dele morreu tem 25 anos, e um dia ele tava caçando, refletindo sobre o homem, sobre a natureza e tudo mais, e ele volta pra casa pra fazer uma torta. E o cheiro dessa torta atrai muitas criaturas da floresta, tipo, criaturas mitológicas, do folclore brasileiro, tipo, criaturas da mitologia ao redor do mundo inteiro. E essas criaturas começam a conversar entre si também e criar muita confusão e começam a se perguntar também quando que a torta fica pronta, afinal eles foram lá pra casa pra, né, saber da torta. E aí, quando que essa torta sai? E obviamente que não ia ter torta pra todo mundo, mas o velho lá não fala isso. E aí essas criaturas começam a discutir entre si e aí do nada o livro acaba. E eu fiquei tipo, tudo bom, tá faltando um pedaço. Mas eu gostei muito, assim, do traço, principalmente, é um traço muito bonito. E tem uma coisa que eu achei bem curiosa quando eu tava pesquisando algumas resenhas. E eu vou mostrar, eu não sei se é spoiler, mas eu vou mostrar essa parte porque eu realmente achei bem interessante. Essa parte aqui, ó, essa página, isso é sangue de verdade, tá? Aparentemente, enquanto o autor, que é brasileiro, tá? O autor dessa HQ é brasileiro. Enquanto ele escrevia a história, ou em algum momento em que ele não estava escrevendo a história, ele se cortou. E aí ele aproveitou o sangue pra fazer uma página, assim, bem artística no meio da HQ. E é isso, eu achei isso muito curioso, então eu resolvi compartilhar com vocês. Tem sangue de verdade nessa HQ. O livro que eu estava lendo há muito tempo, que eu finalmente finalizei no mês de julho, foi Maldição, que é uma reunião de contos aí, contos de fadas com uma vibe mais dark, assim. E aqui a gente tem vários autores, alguns, assim, bem conhecidos, tipo Neil Gaiman. E esse livro foi organizado pela Marie O'Regan, não sei, e o Paul Kane.
E, assim, tem uns contos muito bons, tem uns que podiam ser melhores, e tem uns que eu realmente não entendi. São 20 contos de fadas sinistros no total. E aí tem alguns assim que não tem uma vibe muito contos de fada. E aí por isso eu acho que cortou um pouco essa vibe mágica de contos de fada. Mas teve um aqui que mesmo não tendo uma vibe muito contos de fada, foi bem sinistro. Que me deixou assim, levemente enjoada com algumas cenas que tinha nesse conto. E foi muito bom, mas ele não tinha uma vibe de contos de fadas. E tinha uns que tinham, assim, uma vibe maravilhosa de contos de fada dark, que eu queria que tivesse um livro inteiro só com esses contos. Tipo, um livro inteiro com a história desse conto, sabe? Então, é um mix, assim, de contos que você vai amar e de contos que talvez você não goste tanto. Mas eu acho que vale muito a pena a leitura. No geral, eu dei 3,5 estrelas. No vlog que eu li esse livro, inclusive, eu falei que, pra ser justa, eu somei, né, todas as estrelas que eu dei pra cada conto e dividi pela quantidade de contos. Então, acabou dando aí 3,5 estrelas. Mas se eu fosse julgar pelos melhores contos, né, que tiveram contos tão bons que eu até esqueci dos que eu não curti tanto, acho que eu daria umas 4 estrelas, 4,5 estrelas. Mas pra ser justa, eu tive que fazer essa continha básica. E o livro do projetinho de 12 livros para serem lidos ainda esse ano foi Abarat, e eu concluí essa leitura. Confesso que no momento que eu montei a TBR do mês de julho, eu fiquei um pouco receosa de ler esse livro, porque eu não sabia se eu ia gostar. E eu achei que ia ser muito difícil, uma coisa muito viajada, mas foi tão fluido. Foi uma história, assim, tão gostosa de acompanhar, mesmo ela sendo um pouco bizarra, que a leitura fluiu super bem e eu consegui finalizar ela no mês certinho. Inclusive, já saiu resenha dela lá no Instagram, o link do meu Instagram tá aqui no box de descrição. Vai lá conferir a resenha certinho com um pouco da sinopse do livro, as minhas opiniões e tudo mais. Aliás, esse daqui é o primeiro livro de uma série de 4 livros, mas que eu não achei o 4º livro por aí de jeito nenhum. E aqui em português a gente só tem o primeiro, mas mesmo que o final seja muito aberto e que a gente nunca vai saber o que aconteceu com a protagonista, é uma leitura que vale muito a pena. O livro tá todo marcado, tanto aqui do lado como aqui em cima, com alguns post-its, que eu fui resumindo um pouquinho a história pra me conectar melhor ali e poder lembrar das coisas também pra contar pra vocês. Então, eu amei esse livro, ele foi favoritado, quase que eu esqueço de falar, ele foi favoritado. Então assim, deem uma chance, tá? Tá sempre muito baratinho na Amazon, leiam, e quem sabe se a gente não fazer um hype enorme aí em cima desse livro, a Companhia das Letras não traz as continuações. E por último, eu li uma série de mangás, eu li todos os mangás porque eu queria terminar o mês com a história fechadinha. Então aqui a gente tem Rosa de Versalhes, esse é o primeiro volume, e nesse mangá, nessa série, a gente vai ter a história da Maria Antonieta, desde que ela saiu da Áustria, chegou na França, se casou com o Luís, não sei qual era o Luís, 15, 16, sei lá, até a Revolução Francesa. Então assim, é muito legal acompanhar essa história, porque, por exemplo, digamos que eu não guarde muitas coisas que eu tenha aprendido na escola, principalmente de história. E aí ter essa história assim, desse jeito mais divertido de ler, fica muito mais legal, né? Então eu aprendi muito com esses mangás aqui. Então esse é o primeiro volume. O volume 2, todos têm o mesmo título, só tem umas cores diferentes. O volume 3 também, que eu acho que é a minha capa favorita. O volume 4... E o volume 5, que traz uma coisa muito legal aqui no final, que é tipo um conto, uma história extra aí, que no vlog da maratona, que eu li eles durante a maratona de inverno e a maratona festa do pijama, eu falei que teve uma parte ali entre o final do 4º volume e o começo desse, que me fizeram, assim, ter vontade de deitar em posição fetal e chorar. Porque são 5 mangás até que bem grandinhos, e você vai se apegando muito aos personagens. E aí quando chegou no final desse livro, e a autora trouxe esse conto, e deu pra, tipo, matar a saudade, mesmo que eu tivesse acabado de ler sobre eles, mas deu pra matar a saudade de uma forma, assim, muito gostosinha, sabe?
Então, é uma leitura que vale muito a pena. Infelizmente, o primeiro mangá, ele fica esgotado às vezes na Amazon, e eles não são mangás muito baratinhos. Inclusive, na época que eu comprei, eu tive que ceder, porque eu tava esperando eles abaixarem de preço, mas eles não abaixavam e eu acabei pagando ali entre 35 e 40 reais em cada um. Mas é uma leitura que vale super a pena e eu recomendo bastante pra você que gosta de história, mas tem preguiça de ler aquela coisa ali muito livro didático, sabe? Então essa aqui é uma forma bem dinâmica mesmo de a gente ler sobre um assunto assim histórico e aprender ao mesmo tempo. Então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de julho. Eu gostei muito de todas as leituras que eu fiz. Aliás, eu acho que esse foi o mês com os livros mais bem avaliados. Acho que só a HQ de Silvestre que teve 4 estrelas ou 4 estrelas e meia, porque eu realmente não entendi. Ah não, teve o Maldição, que teve 3 estrelas e meia. Mas no geral o resto foi 5 estrelas e teve um favoritado ainda. Então assim, julho foi maravilhoso. E agora me contem aqui nos comentários como é que foram as leituras do lado daí durante o mês de julho, se teve algum favoritado ou se não foram leituras tão boas assim, o que você leu no mês de julho. Me conta aqui, vamos continuar essa conversa. E é isso então, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se você é novo aqui no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo então e tchau!